Muito bem, galerinha. Nesta aula, neste vídeo, nós iremos conversar então sobre os antieméticos. O que seria antieméticos, né? Então, farmacologia sempre entrou anti é contra alguma coisa. Eméticos vem de êmese. E o que seria a êmese? Êmese é o nome técnico bonito, né? Que nós damos para, como nós podemos chamar, gorfo, vômito, né? Nós estamos falando de êmese, que seria a ação de vomitar. A êmese é um evento físico que resulta na eliminação vigorosa de conteúdo gástrico pela boca, tá? Já adiantando que nós iremos conversar nos próximos slides, o vômito, gente, é uma ação fisiológica, é um conjunto de atividade aí do trato gastrointestinal, da musculatura intercostal, tá? Então, o sistema nervoso, né? Então, são diferentes sistemas do nosso organismo trabalhando para eliminar alguma coisa do nosso corpo. Ela pode ser benéfica, muitas vezes é um mecanismo de defesa, mas muitas vezes é um sinal patológico. De qualquer forma, dependendo da situação, é sempre bom intervir farmacologicamente, tá? O vômito, a êmese, não é uma doença em si, geralmente é um sinal ou um sintoma. Sinal de que a pessoa está com alguma infecção, sinal de que ela está tendo efeito adverso a algum medicamento, tá? Então, geralmente é um sinal, um sintoma de alguma doença metabólica, tá? Sinal de que ela passou por algum processo de movimentação muito intensa e mexeu com o vestíbulo, né? Vamos conversar sobre isso agora, então, tá? A êmese, o vômito, ele é precedido de náusea, tá? Por que a êmese pode acontecer? Então, pode ser a resposta à toxicidade. Toxicidade a fármacos, toxicidade a outras substâncias, como o álcool, né? Quando enchemos a cara, no dia seguinte, o que a gente faz? A gente fala, gorfa, né? Por quê? Estamos tendo um efeito tóxico ao etanol, ao álcool, tá? É uma resposta, então, à toxicidade ao etanol ou até outras substâncias que nós podemos fazer uso, né? Incluindo fármacos, tá? Então, tratamento farmacológico, por exemplo, tratamento contra o câncer, antibiótico terapia, os antibióticos também podem provocar náuseas e vômitos, tá? Pode ser uma resposta tóxica, então, pode ser só um efeito adverso desses medicamentos, mas também pode ser já uma resposta tóxica a esses medicamentos, tá? Entra, então, no próximo tópico, que são os efeitos colaterais, né? Gestação, principalmente no primeiro trimestre, né? Nos primeiros 3 meses de gestação, pode ocorrer aí enjoos e vômitos. Cinetose seria a movimentação intensa, né? Movimentações bruscas. Onde pode ocorrer cinetose? Então, por exemplo, o tal do enjoo do viajante que a gente fala, pode ser considerado uma cinetose também, né? Pessoas que não estão acostumadas a movimentações em transporte, como ônibus, aviões, né? Aquela movimentação mexe com o vestíbulo, o sistema vestibular. Sistema vestibular que a gente fala seria o sistema nervoso conectado à audição, né? Então, a movimentação, quando a gente se movimenta de maneira brusca, de maneira que a gente não está acostumado, a gente mexe com o nosso equilíbrio, e o equilíbrio está relacionado ao vestíbulo, ao sistema auditivo, né? E isso acaba ativando o nosso bulbo, a gente já vai conversar sobre isso, nosso sistema nervoso, e induz ao enjoo, ao vômito, tá? Então, movimentações que não são comuns no nosso dia a dia, como viagens por transporte, como avião, como ônibus, como carro. Sim, tem gente que tem enjoo ao viajar de carro, tem gente que tem enjoo, vomita ao viajar de ônibus também, né? Astronautas, quando pega, né, a nave e viajam para o espaço, é uma velocidade muito intensa.
aquela aceleração elevadíssima que faz com que os astronautas sintam enjoos e possam vomitar, né? Então, isso é o que a gente chama de cinetose, tá? Enxaquecas também pode provocar enjoos e vômitos, né? Aquela dor de cabeça intensa, que aí já é um distúrbio do próprio sistema nervoso, né? Que mexe com a zona lá que controla o vômito e faz com que a pessoa possa vir a vomitar e ter enjoos, tá? Infecções bacterianas e virais, que também podem entrar em toxicidade, tá? As bactérias, muitas vezes, elas liberam toxinas. Alguns alimentos que a gente ingere pode não ter bactéria, mas pode ter a toxina da bactéria, que já é o suficiente para induzir o enjoo e ao vômito, né? Então, quando a gente passa por alguma infecção bacteriana e viral, ou só entra em contato com a toxina da bactéria, pode ser que venhamos a ter enjoos e vomitar. Vamos tentar compreender, então, rapidamente, de maneira simplificada, a fisiopatologia da êmese, né? O que controla o nosso vômito? O que faz a gente vomitar? Vamos lembrar que no nosso sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo, né? E lá no encéfalo, a gente tem uma região que a gente conhece por bulbo, tá? Conhecido antigamente por medula oblonga, né? Antigamente era denominado também como medula oblonga, tá? Lá no bulbo, a gente tem uma região de controle do vômito, né? Aqui nessa imagem, ele está sendo chamado de medula oblonga, olha aqui, imagem mais antiga. Então, lá no bulbo, a gente tem o controle do vômito, a gente chama de centro do vômito, tá? Se localiza lá no bulbo. O que acontece? O bulbo é uma região que não tem barreira hematoencefálica, porque vamos lembrar que nosso sistema nervoso central, no geral, ele não está em contato direto com a corrente sanguínea, né? Existe o que a gente chama de barreira hematoencefálica. No bulbo é diferente, o bulbo ele já está em contato com a corrente sanguínea. Então, toxicantes que estejam na circulação, que está passando pelo bulbo, pode ativar o bulbo e fazer a gente sentir enjoo e vomitar, tá? Veja que nessa imagem ele está mostrando aqui, ó, a circulação sistêmica, que está indicando, então, que existe a circulação que está passando pelo bulbo, né, os vasos sanguíneos que está passando pelo bulbo, e quando tem alguma substância tóxica na circulação, ele já pode detectar e estimular, então, o vômito, tá? Essa região aqui, o centro do vômito, localizado lá no bulbo, também tem ligação direta com o trato gastrointestinal, né? O estômago, o intestino, né? Mais especificamente o início ali do intestino, o duodeno. Tá? Então, o trato gastrointestinal tem ligação direta também com o centro do vômito localizado lá no bulbo. Então, alguma substância irritante para o estômago, por exemplo, antibióticos, né, ou até mesmo outros medicamentos, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, como a gente já comentou, né, fármacos que, no geral, substâncias que, no geral, irritam a mucosa gástrica, podem também diretamente ativar o centro do vômito lá no bulbo e fazer com que a gente sinta enjoo e venha vomitar. E nessa região também tem o que a gente chama de zona de gatilho, também pode ser chamada de zona quimiorreceptora de gatilho. Essa região ela está fazendo uma conexão com o centro do vômito, tá? E então muitas substâncias que acabam também chegando nessa região, ela faz uma conexão com o centro do vômito, lá no bulbo, e a gente vem a sentir, então, enjoo e vomitar, tá? Quando essas regiões são ativadas, a zona de gatilho e o centro do vômito, há uma resposta neuronal para que o vômito aconteça, tá? Então, chega alguma informação ali, né? Chega alguma toxina, o álcool que a gente ingeriu em excesso, algum antibiótico que esteja sendo tomado, uma pessoa que esteja fazendo tratamento quimioterápico contra o câncer,
né? Então, chegam essas substâncias nessa região, ou o próprio trato gastrointestinal já ativa essa região diretamente, essa região devolve a informação. Vamos lembrar que o sistema nervoso é uma via de mão dupla, né? É a informação que chega e a resposta que sai daquela informação que chegou, tá? Então, chegou a informação, ou seja, tem alguma substância tóxica, tem alguma bactéria, algum vírus aí que está causando problema. Então, qual que é a resposta que o centro do vômito devolve? A resposta de movimentação da musculatura do abdômen, da musculatura torácica, né, da abertura dos esfíncter esofágico inferior e superior, para garantir com que o conteúdo gástrico suba, né, venha aí contra a gravidade e nós venhamos, então, a eliminar o conteúdo gástrico, que é, então, o vômito, tá? Então, há um processo aí, uma conversa, uma comunicação entre sistema nervoso central, mais especificamente a região ali do bulbo, as regiões, né, que é o centro do vômito, e a zona de gatilho, né? Essa região, então, conversa com o trato gastrointestinal, conversa com a musculatura, né, do abdômen, da caixa torácica, para que elas se movimentem de maneira a favorecer o vômito, a saída do conteúdo gástrico. E tudo isso acontece, galerinha, porque tem ação de neurotransmissores, né? Vamos lembrar que essas regiões aqui lá do bulbo, que é o centro do vômito, e a zona de gatilho, elas são ativadas por neurotransmissores, né? São regiões que você tem presença de neurônio. Como que neurônio entende alguma informação para produzir alguma resposta? Através de neurotransmissores, tá? Neurônios, eles se comunicam através de neurotransmissores. Então, o que fez com que a informação chegasse ali e saísse dali foi os neurotransmissores, tá? Ah, professora, mas não é algo direto do trato gastrointestinal que já ativou? Sim, mas essa ativação foi porque houve uma comunicação entre os neurônios ali e essa comunicação aconteceu por neurotransmissores. E quais são esses neurotransmissores? Vai aparecer de novo algum que nós já falamos aí, hein? Olha lá, histamina. Histamina é o neurotransmissor, mas espera aí, a gente falou de histamina quando a gente falou de alergia. A gente falou de histamina quando a gente falou de estômago. Histamina agora também é neurotransmissor? Sim, histamina está sendo tudo, né? Pois é, histamina também é o neurotransmissor, também age como neurotransmissor, tá? Então, a histamina está envolvida com o vômito, ela também está envolvida com a êmese, certo? Outro neurotransmissor envolvido é a acetilcolina. Também tem a capacidade de ativar ali os seus receptores nessa região e produzir o vômito. Um terceiro neurotransmissor é a dopamina. E um quarto neurotransmissor, a serotonina. A acetilcolina também já foi um neurotransmissor que nós já comentamos na farmacologia 2 e que apareceu de novo e que vai continuar aparecendo aqui ao longo da farmacologia, tá? Então, histamina aí já é nossa amigona, né? A acetilcolina vai ser nossa segunda amiga. Dopamina e serotonina também vão aparecer novamente quando nós entrarmos em medicamentos que agem no sistema nervoso central. Sabendo, então, que esses neurotransmissores estão envolvidos com a êmese, como nós podemos tratar a êmese? Fazendo antagonismo dos receptores destes neurotransmissores. Tá? Então, o tratamento do vômito, seja ele por infecção de bactéria e vírus, porque a pessoa está fazendo quimioterapia, porque a mulher está gestante, independente do vômito, do enjoo em questão, o medicamento, né, o fármaco presente no medicamento em questão, ele vai ser um antagonista de alguns desses neurotransmissores. Então, vamos começar a falar deles. Os primeiros antagonistas que nós iremos conversar são os antihistamínicos. Antihistamínicos dos receptores H1 de histamina. Mas espera aí, a gente já falou deles, não falamos? Falamos.
falamos de antihistamínicos H1 quando falamos de antialérgicos. Só que nesse caso, eles não vão agir como antialérgicos, eles vão agir como antieméticos. Eles vão servir para isso também, tá? São os antihistamínicos de primeira geração. Os de segunda geração são aqueles que a gente falou para o tratamento da rinite, tá? Esses não entram aqui para tratar vômito, tá? Os que vão entrar aqui para tratar vômito são os de primeira geração. Então, quem são eles? A meclizina, cinarizina, ciclizina, dimenhidrinato, que é o famoso Dramin, prometazina e difenindramina, tá? Então, esses são os antihistamínicos H1 que são utilizados para tratar o vômito. Eles são, então, eficazes para a cinetose, ou seja, o vômito, o enjoo causado pela movimentação. Quem aí não viajou e tomou um Dramin, né? Ajuda, né, nesse sentido, tá? Vômitos causados pela presença de irritantes do estômago, eles têm pouco efeito contra substâncias que agem diretamente na zona de gatilho, tá? CTZ é a abreviação de zona de gatilho. A zona de gatilho, ela é geralmente ativada quando você tem presença de toxicantes, por exemplo, fármacos que são utilizados para tratar o câncer, tá? Então, nesse caso, eles não vão ser muito eficazes, estes antihistamínicos H1, tá? Então, eles vão ser eficazes para outros tipos de vômitos e enjoos, como, por exemplo, as viagens, tá? Mas não vão ser eficazes para tratamento de intoxicação, no caso, e reações adversas também, né? No caso do uso de quimioterápicos, tá? O que a gente chama mais adequadamente de citotóxicos, ok? A prometazina é utilizada para enjoo matinal na gravidez, pode ser usada, apesar de não ser a primeira escolha, tá? E também pela NASA, no tratamento da cinetose espacial, como a gente já tinha conversado, né? Os astronautas, quando vão para o espaço, aí nas naves, que tem aquela movimentação brusca, que eles podem sentir enjoo, então, antes eles já tomam aí uma prometazina, ok? Olha aqui, o Dramin, né? Esse aqui é o Dramin B6. Ele é uma das principais escolhas para o tratamento do enjoo durante a gestação. Já adiantando a informação aqui, né? O dimenhidrinato, que é o ativo do Dramin, e a difenidramina, que é o fármaco que apareceu na imagem do slide anterior, eles são os mais indicados para enjoos durante a gestação, no primeiro trimestre, geralmente, tá? Eles são classificados no risco B de fármacos, que são aqueles fármacos que, durante a experimentação animal, lá nos estudos pré-clínicos, não foi encontrado risco para gestante, tá? Tanto que na bula do Dramin B6 tem indicação para enjoo durante a gestação. Ele é indicado para isso também, tá? Os efeitos adversos que os antagonistas H1 podem causar são diversos. Vamos citar alguns. Sedação. Sedação já é o clássico, sabemos, né? Quando a gente toma Dramin, quando a gente toma prometazina, a gente pode sentir sonolência, né? Aquele sono que às vezes fica incontrolável. É a sedação. Turvação visual, secura da boca e mucosas, retenção urinária, bradicardia ou taquicardia, confusão mental e alucinações, alteração do equilíbrio, tremores e tonturas foram efeitos relatados com o uso desses medicamentos. Vamos ler esta informação retirada da bula do Dramin B6, que explica, né, de maneira simplificada, a indicação que esse fármaco tem para gestantes, tá? Então, ela fala que o dimenhidrinato demonstra sua eficácia como medicação sintomática nas náuseas e vômitos da gravidez, principalmente quando administrado juntamente com cloridrato de piridoxina, vitamina B6, tá? Então, a associação de dimenhidrinato e piridoxina, que é a vitamina B6, por isso que
o nome do referência também é Dramin B6, ela é ideal para gestantes, tá? Só o Dramin, ele não é indicado para gestantes, ele pode até ser utilizado, mas o mais indicado para gestante é o Dramin B6. Por quê? Ele explica, né? A zona de gatilho quimiorreceptora e o centro do vômito no bulbo parecem estar também envolvidos na fisiopatologia das náuseas e vômitos da gravidez. No entanto, a base do processo fisiológico permanece indefinida, tá? Só um parênteses aqui, não se sabe exatamente ainda o porquê que, principalmente no primeiro trimestre de gestação, as mulheres sentem enjoos e vomitam, né? As deduções, as hipóteses, segundo algumas observações de estudos, pode ser por conta do HCG, né, o hormônio que começa a ser produzido, e também por outros hormônios que estão ali desregulados inicialmente, né, na gestação, tá? Mas acredita-se que seja principalmente por conta do HCG e que ele principalmente, estar ativando a zona de gatilho, né, e induzindo ao vômito, tá? Mas, continuando aqui, então, no entanto, a base do processo fisiopatológico permanece indefinida. Admite-se que existam vários fatores etiológicos, ou seja, que o vômito nas gestantes possa ser multifatorial, até mesmo emocional, tá? Acredita-se que possa também envolver o emocional, que envolve, inclusive, a serotonina. Nota-se, nesse processo todo, que as gestantes acabam tendo também uma redução aí de vitamina B6. Então, a vitamina B6 presente no Dramin B6 acaba também auxiliando, fazendo uma espécie de suplementação. Tem também alguns estudos, né? Tem informações que dizem que a vitamina B6 está relacionada com alguns processos de neurotransmissão que participam, inclusive, lá da neurotransmissão na zona de gatilho e no centro do vômito, tá? Por isso, então, o Dramin B6, ele acaba sendo mais indicado aí para gestantes. Falando agora dos anticolinérgicos M1. São aqueles fármacos que vão tratar o vômito, fazendo antagonismo dos receptores M1 de acetilcolina. Falou em colinérgico, nós estamos nos referindo a acetilcolina, tá? Então, antagonistas muscarínicos M1, né, mais especificamente sobre o receptor M1, é ele que está participando ali desse processo. Vamos lembrar que nós temos 4 tipos de receptores de acetilcolina, muscarínicos, tá? Do tipo muscarínico, porque receptor de acetilcolina também tem do tipo nicotínico, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Mas o tipo muscarínico, temos 4 tipos, né? E no caso do vômito lá, da zona de gatilho, do centro do vômito, a gente está interferindo na atividade dos receptores do tipo M1. Representante, nós temos um único representante, tá? Que é conhecido por iosina, mas mais conhecido ainda por escopolamina. É o ativo do Buscopan, famoso Buscopan, né? O Buscopan, ele é mais conhecido por tratar dores cólicas, né? Cólicas intestinais, cólicas associadas à pedra na vesícula, cólicas menstruais, enfim. Mas ele também é um medicamento utilizado para tratar vômitos e enjoos, tá? Ele é eficaz no tratamento da cinetose e vômitos causados pela presença de irritantes no estômago. Então, muito provavelmente, algum de vocês já foi para o hospital porque teve uma infecção alimentar, por exemplo, né? Comeu alguma coisa que não caiu bem, não conseguia parar de vomitar, foi para o pronto de atendimento e tacaram o Buscopan na veia, né? Ele é indicado para isso, tá? O Buscopan, então, não composto, tá, gente? Não é o Buscopan composto. O Buscopan composto é a associação de escopolamina e dipirona, tá? Então, o Buscopan não composto que é utilizado para tratar enjoos e vômitos. Ele é o único representante aqui de antagonista muscarínico, tá? Falando agora dos antidopaminérgicos, ou seja, fármacos que fazem antagonismo dos receptores do tipo
D2, de dopamina. Dopamina tem diferentes tipos de receptores também. Nós vamos falar mais para frente quando entrarmos em medicamentos que agem no sistema nervoso. Tá? Mas aqui a gente já fica sabendo que existe o receptor do tipo 2 de dopamina, ele está presente lá no bulbo, no centro do vômito e tem interferência, então, no processo da êmese. Em relação aos antagonistas D2, então, nós temos fármacos que são utilizados, que são mais conhecidos no tratamento da esquizofrenia, né? São os antipsicóticos. Mas eles também têm aplicação contra enjoos, contra vômitos, alguns tipos de enjoos e vômitos, não é qualquer enjoo e vômito. Quem são eles? Então, nós vamos falar primeiro dos que entram na classificação em termos de estrutura química das fenotiazinas e butirofenonas, tá? Os representantes de fenotiazina são a clorpromazina, a proclorperazina, trifluoroperazina e tietilperazina. Eles têm formas farmacêuticas líquidas, sólidas, tá? Tem administração por via oral, intravenosa, supositórios. São utilizados para episódios graves de náuseas e vômitos associados a vertigens, cinetose e enxaqueca. Quais são os efeitos indesejáveis destes fármacos? Sedação, hipotensão e galactorreia, por exemplo, mas tem outros, tá? A galactorreia, talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, mas seria a produção de leite, né? A liberação de leite sem estar amamentando. E a galactorreia pode ocorrer tanto em indivíduos do sexo masculino quanto feminino, tá? Com relação às butirofenonas, nós temos o haloperidol, e o haloperidol, ele pode ser utilizado em vômitos induzidos por quimioterapia, e também atuam como antagonistas dos receptores D2 lá na zona de gatilho. Além de atuar no centro do vômito, também atuam na zona de gatilho, tá? Então, o haloperidol é uma das opções para pacientes que estão tratando algum tipo de câncer, que estão fazendo quimioterapia, ok? Temos também outro antagonista D2 que não entram nas classificações anteriores, né? Não é nem uma fenotiazina e nem uma butirofenona, que é a metoclopramida, famoso Plasil, tá? Então, o Plasil o Plasil é o referência, né? A metoclopramida, que é o fármaco, que é o ativo, é um antagonista D2. Além disso, a metoclopramida, ela auxilia na motilidade do trato gastrointestinal, podendo ser aplicado algumas vezes como laxativo, né? Dependendo da situação, tá? Há formulações por via oral e tem também formulações injetáveis. A metoclopramida, ela é indicada no tratamento de náuseas e vômitos de moderados a intensos, como, por exemplo, náuseas e vômitos decorrentes de cirurgias, né? Então, pós-cirúrgico, alguns procedimentos cirúrgicos, o paciente ele pode sentir enjoo e vomitar, a metoclopramida pode ser utilizada, tá? Doenças metabólicas que induzem vômito, a metoclopramida pode ser utilizada, infecções, e também pode ser utilizada em casos de reações adversas ou intoxicações por medicamentos, né? Enjoos e vômitos provocados por medicamentos, tá? Contraindicações. O Plasil parece que não é nada, né? Porque tanta gente já fez uso de Plasil, já tomou Plasil, chega lá no pronto atendimento com enjoo, por conta de uma infecção também, muitas vezes eles administram para Plasil, mas não é qualquer indivíduo, qualquer paciente que pode fazer uso do Plasil, tá? O Plasil, ele é contraindicado para pacientes epiléticos, por exemplo, que façam medicações que interajam com a metoclopramida e acentuem os efeitos extrapiramidais. O que seriam esses efeitos extrapiramidais? Os efeitos extrapiramidais, se vocês forem consultar aí no Google, ele aparece como parecido com a ansiedade.
porque realmente os efeitos extrapiramidais, eles lembram uma crise de ansiedade, tanto que também não é indicado para pacientes que tenham tratamento contra a ansiedade, tá? Então, por exemplo, vem aquela taquicardia, né, aquele aumento da frequência cardíaca, aumento dos batimentos cardíacos, uma inquietude, uma agitação, um mal-estar, vem um mal-estar, tá? Esse medicamento ele pode causar isso. Além disso, o mais conhecido, né, dos efeitos extrapiramidais é o efeito parkinsoniano, que é a tremedeira, né, espasmos musculares, né, aquele movimento involuntário de membros que lembra o Parkinson, tá? A gente chama de efeito parkinsoniano. Então, o Plasil tem que tomar cuidado, não é qualquer paciente, qualquer indivíduo que pode fazer uso desse medicamento. E por último, vamos falar dos antisserotoninérgicos, ou seja, fármacos que vão fazer antagonismos dos receptores de serotonina, mais especificamente do receptor do tipo 5-HT3, tá? Também vamos falar mais para frente aí de serotonina, de receptores de serotonina, mas já estamos sabendo aqui que existe um tipo de receptor de serotonina conhecido por 5-HT3. Então, nós temos dois representantes que são antagonistas dos receptores 5-HT3, que é a ondansetrona e a granizetrona, tá? Tem aqui a representação da granizetrona. Eles são indicados principalmente para pacientes que estão fazendo tratamento contra o câncer, tá? Que estão passando aí por terapia citostática ou também conhecida por citotóxica, tá? E também para tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios podem ser utilizados. Os efeitos adversos mais relatados são dor de cabeça, né, a cefaleia, constipação, turvação visual, tontura, arritmias, hipotensão, ou seja, queda da pressão arterial, e a bradicardia, que é a redução dos batimentos da frequência cardíaca.